Bem, nós estamos aqui no Templo da Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, na rua Montevidéu, 1191, igreja cujo pastor é o pastor José Santos. Eu estou nessa igreja desde que eu tenho 6 anos de idade. Participo dessa igreja, sou um dos pastores aqui, e nós estamos aqui no culto da vitória. Quer dizer que vocês aí no Rio de Janeiro é que são os donos da vitória? Não, não é nada disso. Quer dizer então que Deus precisa de um culto da vitória para dar vitória a seu povo? Também não. Deus é um Deus de vitória todo dia na nossa vida. Nós usamos essa nomenclatura para orar pelo povo em favor de vitórias, em vencer lutas, mas é um culto marcado pela palavra. A marca desse culto é a palavra. E eu quero trazer uma palavra para vocês aqui nessa noite sobre temor a Deus, a base de uma vida vitoriosa. Eu quero ler 2 versículos de 2 salmos que estão bem juntinhos. Termina um e começa o outro com o mesmo tema. E você vai deixar a sua Bíblia aberta. Salmo 111, versículo 10, que é o último versículo do Salmo 111, e o Salmo 112, versículo 1. Salmo 111, versículo 10, e o Salmo 112, versículo 1. E aí você vai deixar a Bíblia aberta, porque eu quero fazer algumas conjecturas no Salmo 112. Diz assim estes 2 versículos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Se você está acompanhando pela palavra de Deus, eu queria pedir a você que você deixasse a sua Bíblia aberta no Salmo 112 e prestasse atenção agora aqui ao que eu vou falar. Talvez você pergunte, pastor, o que é temer a Deus? E aí muitos têm uma ideia errada por causa dessa palavra temor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Não é ter medo de um Deus iracundo e vingativo que está pronto a exercer juízo na primeira bobeira que você der. Eu já preguei em outras mensagens, porque isso é um fator real. Tem pessoas que transferem para Deus a ideia que tem do seu pai. Um pai iracundo, um Deus iracundo. Um pai, severo, um Deus severo. Um pai bonachão, um Deus bonachão. Então muita gente tem ideia de um Deus iracundo, terrível, mau, que está sempre pronto a exercer juízo e nunca misericórdia. Mas temer a Deus é reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, entender que você depende dele e de que esse Deus está no controle de tudo e que nós vamos dar contas a Deus. Temer a Deus é reconhecer a grandeza e a soberania do único Deus verdadeiro. Aí você diz assim, pastor, dá uma prova real aí para mim, explica aí, me dá mais clareza. Como é que eu sei que uma pessoa teme a Deus? Como é que eu posso saber que uma pessoa teme a Deus? O próprio texto que eu li, ele sinaliza. Diz o Salmo 111, último versículo, como 112, primeiro versículo. Ele diz, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
bom entendimento têm todos os que lhe obedecem. Depois ele vai dizer, em outras palavras, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Como é que você sabe que uma pessoa teme a Deus? Uma pessoa teme a Deus quando esta pessoa obedece a Deus. A obediência a Deus é uma prova irrefutável que você reconhece o domínio e a soberania de Deus. E aí você diz, tá bom, eu vou obedecer a Deus, mas vou obedecer o quê? E aí eu te dou mais uma outra prova a partir dessa primeira, porque ela está interrelacionada. Obedecer a quê? Obedecer a Deus o quê? Como é que é? Como é que é? Deus fala assim, meia-noite, 6 horas da manhã, fala a minha mente para que eu obedeça alguma coisa. Como é que é? Bem, se a maior prova de que alguém teme a Deus é lhe obedecer, obedecer o quê? Obedecer a sua palavra. E aqui então eu tenho mais uma prova de que alguém teme a Deus. É quando alguém ama a sua palavra. É impossível alguém temer a Deus sem lhe obedecer. E é impossível obedecer a Deus sem cumprir a sua palavra, os seus mandamentos. Significa então que a pessoa que não obedece a Deus e a pessoa que não pratica a palavra de Deus, ela está declarando com a sua vida que é uma pessoa que não teme a Deus. Sabe, gente, nós criamos algumas fantasias no mundo evangélico. Nós criamos alguns estereótipos de gente que nós pensamos que teme a Deus. Olha, pastor, temer a Deus é aquele camarada que tem assim um olhar introspectivo, um olhar de santo. Olha a performance, sabe? Aquele olhar sério, aquele camarada que não fica rindo toda hora, sabe? É aquele homem que vive em espírito de oração, sabe? Sempre com o olho fechado. Esse camarada teme a Deus. Talvez temer a Deus é o camarada que anda de gravata e um terno que não esteja lascado. Porque se o terno estiver aberto no meio, pode ser que não seja de alguém que tema a Deus. Sabe, as pessoas inventam assim um negócio. Temer a Deus é esta mulher que não apara o cabelo. Você apara seu cabelo, minha querida, então você não teme a Deus. Você usa essa tinta do capeta na sua boca, você não teme a Deus, sabe? O pessoal cria uns negócios, sabe? Para poder, pelo estereótipo, a gente definir quem teme a Deus. Se a pessoa não obedece a Deus, e se a pessoa não cumpre a palavra de Deus, esta pessoa não teme a Deus. E qual é o contrário de uma pessoa que não teme a Deus? Ela vive no pecado. Quem vive na prática do pecado, demonstra com a sua vida que não teme a Deus. Não, que nada. Eu posso viver do jeito que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, que no final Deus vai quebrar meu galho. Onde é que está isso aqui? Na sua palavra. Onde é que está isso aqui? Eu posso viver de qualquer jeito, eu posso viver na prostituição, no adultério, na safadeza, na molecagem, na pornografia, na licenciosidade. Eu posso viver errando, que no fundo Deus vai quebrar meu galho. Só na tua cabeça, meu querido. Sabe? Deus está pronto a perdoar o mais miserável pecador que tiver na face da terra. O Senhor tem poder de perdoar e de transformar. Esta é uma verdade. Agora, se você pensa que você pode enganar Deus, tem gente que pensa que pode viver uma vida de pecado. Pastor, eu não faço